Olá, boa noite. TN2 no ar com uma triste notícia. Morreu o jovem atingido por um tiro na cabeça em Jacaraípe, na Serra. Ronald veio do estado de São Paulo para trabalhar com um tio, mas foi mais um jovem vítima da violência. Ronald da Silva Modesto, de 19 anos, estava internado em estado grave desde a noite de segunda-feira no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. E hoje, às 11 e pouco, que nós estivemos aí para a visita, que é o horário da visita, e a médica confirmou que ele teve a morte cerebral, né? O pai da vítima precisou de atendimento médico ao receber a notícia. O carro que Ronald e o tio estavam foi atingido por 2 tiros na noite de segunda. Os dois voltavam de um dia de trabalho no bairro das Laranjeiras, na Serra, quando foram abordados por um homem armado. O jovem foi baleado na cabeça. Fomos no mercado para comprar alguns alimentos. Eu ia abastecer, mudei de ideia para não abastecer. Quando eu voltei, esse rapaz com essa arma em punho pediu para a gente parar. E eu não entendi, falei, parar por quê? Eu resolvi acelerar o carro. A bala, na verdade, seria na minha cabeça. Quando passou na proximidade dele, eu abaixei a cabeça e pegou na cabeça do meu sobrinho. E quando eu estava na frente, que eu levantei a cabeça, que eu olhei para o meu lado, estava meu sobrinho ensanguentado, vazando sangue pelas laterais, assim, da cabeça, aquele monte de sangue. O jovem estava há menos de uma semana morando aqui no Espírito Santo. Segundo parentes, ele veio do interior de São Paulo com o objetivo de ficar mais próximo do pai e aprender uma profissão na área da construção civil, trabalhando em família. Menino trabalhador, ele queria estudar, queria trabalhar comigo, aprender algumas coisas. Sem saber o que motivou o crime, a dor da perda se mistura agora com o sentimento de ter que se conformar com a violência. É esse rapaz que deve ter dado esse tiro aí, a arma na mão dele é a solução da vida dele, é o que ele aprendeu, entendeu? Você começar a ensinar de criança, cidadania, aula de crime, criminais, essas coisas, judiciário, como é que funciona, eu tenho certeza que de hoje para frente isso começa a limpar. O que está podre, eles vão se matando entre eles, mas daqui para frente começa brotos novos. Isso vai acabar com penitenciário, isso vai acabar com essa demanda de delegacia. Infelizmente, essa é uma realidade que precisa ser discutida no país. Para se ter uma ideia, um levantamento divulgado ontem mostra que a aprendizagem dos estudantes brasileiros se manteve baixa nos últimos anos. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que compara 81 países, o Brasil, gente, ficou entre os 20 piores em matemática e ciências. Por outro lado, jovens com idades entre 15 e 29 anos são diretamente impactados pela violência. Aqui no Espírito Santo, quase 800 mortes foram registradas este ano e metade desse total foi de rapazes nessa faixa etária. Infelizmente, o Ronald engrossa essa triste estatística que tem as mais diversas consequências sociais. Bom, sobre esse crime, a Polícia Civil diz que já começou as investigações, mas não vai repassar informações para não atrapalhar a apuração do caso. Perseguição após assalto na Serra. Os criminosos tinham acabado de assaltar uma pessoa em Portal de Jacaraípe. Eles estavam com uma arma falsa, roubaram o celular da vítima. Mas a guarda municipal viu o crime, foi atrás dos bandidos, que saíram correndo disparada. 5 suspeitos foram presos e levados para a delegacia. A ocorrência está em andamento. E teve uma situação parecida em Viana. Olha só a correria, gente. Um homem tinha acabado de assaltar um grupo de adolescentes e foi perseguido. Ele foi preso com a ajuda de 2 peritos da Polícia Civil que trabalham no Rabecão. Parou um carro do nosso lado, desceu um indivíduo e o outro ficou no carro. Ele anunciou o assalto. O relato é de uma adolescente de 17 anos. Ela foi assaltada nessa terça-feira, quando voltava a pé do trabalho. Ele falou assim, passa o celular e nada vai acontecer com vocês. Aí a gente passou o celular, uma das minhas colegas, eu tava com a mochila dela nas costas, então ela demorou um pouco para pegar o celular. Foi aonde passou um carro, acho que era da polícia, e percebeu que tinha um movimento estranho. O assalto aconteceu na principal avenida de Nova Betânia, em Viana. Foi em plena luz do dia. Enquanto as adolescentes eram rendidas e tinham os seus pertences pessoais
roubados. Um segundo comparsa aguardava tudo dentro de um carro. Estava parado aqui mesmo na rua. Foi nesse momento que uma viatura do Departamento Médico Legal passou por aqui. De dentro mesmo da viatura, os policiais perceberam que algo errado acontecia com as adolescentes. Um deles resolveu descer da viatura, ele se aproximou. E ao se aproximar, o bandido que estava dentro do carro arrancou rapidamente. Já o segundo, que já havia rendido ali as meninas, saiu correndo. Foi onde o policial correu atrás dele, deu 2 tiros pro alto para ele parar, mas ele não parou. Tiago Assunção, de 26 anos, foi encontrado escondido dentro desse quartinho, em uma oficina mecânica. O comparsa dele, que estava no carro, conseguiu fugir. Os guardas vieram, viram, entraram ali dentro, fizeram abordagem e conseguiu prender ele, mas o outro conseguiu fugir. Com Tiago foi encontrada uma réplica de pistola. Ele falou que tinha jogado o celular no mato, mas não mostrou aonde. Quem achou o celular, na verdade, foi eu e a minha chefe. Levaram a gente pro DPJ de Cariacica. O suspeito já foi autuado por roubo e levado ao presídio. Morreu um dos sextuplos capixaba, gente. Os pais anunciaram a triste notícia pelas redes sociais. Theo era um dos 6 bebês que nasceram em Colatina, de uma mesma gestação. Ele estava internado desde o dia do nascimento, dia 1º de outubro, e tinha um problema na válvula do coração. O bebê chegou a passar por cirurgia, precisou fazer hemodiálise após apresentar problemas nos rins. Ontem à noite, o pai postou um vídeo nas redes sociais comunicando a morte do bebê. Ele lamentou, disse que o quadro clínico foi agravado em função da prematuridade extrema. Diz que o bebê foi guerreiro, mas Deus tirou dele toda a dor que estava sentindo. E agora o bebezinho está ao lado do irmãozinho. É que o Mateu havia falecido 5 dias após o parto. Bom, os outros 4 bebês, Luca, Henry, Maitê e Eloá, permanecem internados na UTIM. E um dia após o incêndio em um ônibus do Transcol em Cariacica, a circulação dos coletivos continua prejudicada na região de Porto Novo. Os ônibus não estão entrando no bairro, mas o policiamento segue reforçado na região. Aparentemente, a vida por aqui está voltando à normalidade. Mas não é bem assim, viu? No local onde o ônibus foi incendiado, no antigo ponto final do bairro Aparecida, o que sobrou ainda está aqui. Muita fuligem, restos do coletivo. Fios queimados no chão já alertam para o transtorno e prejuízos para a conta dos moradores. Esse senhor trocou a capa do padrão de energia, a outra derreteu. A caixa de correio, olha só como ficou. O hidrômetro está coberto, derreteu e está vazando. Mais um prejuízo para a conta de quem vive aqui. O ônibus foi queimado em frente a essas casas. Imagina o desespero dos moradores. Esse sentiu bem de perto o terror. Gravou de dentro da garagem a tentativa de evitar que o carro dele fosse queimado. Nas imediações dos outros bairros, como Porto de Santana, Porto Novo, Flechal, o comércio funcionou normalmente. Ônibus rodando nas principais avenidas e ruas dos bairros que ontem estiveram sob tensão. Mas é só aqui. Por conta de toda a situação que aconteceu ontem aqui na região de Porto Novo, os ônibus, como esta linha aqui, a 708, que normalmente entraria para deixar os moradores dentro do bairro, já não estão fazendo mais isso. Como vocês podem acompanhar, ele está fazendo, olha, o retorno aqui embaixo. Olha só, ele está retornando aqui ao invés de entrar no bairro. Então, os moradores que seguem lá para dentro, ou mesmo que têm que subir o morro, descem aqui e fazem todo o outro trajeto a pé. O ônibus nem parou. Assim que curvou, o coletivo seguiu de volta para a rota normal. A atitude é para evitar que outros coletivos sejam vandalizados como este foi. Os ônibus também não estão circulando no bairro Aparecida, mas a Polícia Militar está fazendo preventivo na área para evitar novos ataques. Olha, a Ceturb disse que diversas linhas que atendem a região da Grande Porto de Santana e bairros vizinhos continuam com um desvio de itinerário para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários do sistema. Já a Polícia Militar afirmou que está com patrulhamento reforçado na região e pede ajuda da população com denúncias pelo 190 e Disque Denúncia 181. Uma mulher caminhoneira foi sequestrada na estrada e teve toda a carga que levava saqueada.
A vítima tem 41 anos, ela saiu de Vila Velha, seguia para a Bahia, quando o caminhão que estava apresentou problemas. Ao parar entre Soretama e Linhares, ela foi abordada por 2 homens em um carro branco. Eles obrigaram a vítima a dirigir o caminhão até São Mateus, onde foi mantida por 1 hora em uma casa. Enquanto isso, eles saquearam toda a carga de placas solares. A vítima foi deixada às margens da BR-101 e o caminhão foi recuperado hoje de manhã em Jaguaré pela Polícia Rodoviária Federal. Mas os suspeitos ainda não foram encontrados. A seguir, ruas de 6 bairros de Vitória terão mudança para melhorar o trânsito. Os detalhes em instantes. Uma parada proibida de um carro na reta da Penha acabou causando um acidente. Segundo a Guarda Municipal, o condutor da caminhonete capotou ao bater na lateral de um Onix. Esse motorista do Onix tinha desviado de um terceiro veículo que estava parado na pista de rolamento para desembarque de passageiros. O condutor da caminhonete precisou ser atendido pelo SAMU, foi levado ao hospital. O condutor do Onix permaneceu no local do acidente. Esse trânsito, gente, ficou congestionado durante um período à tarde, mas foi liberado por volta de 3 horas. Essa ocorrência está a cargo agora do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Mudando de assunto, olha só como é que ficou a perna de um caminhoneiro, gente. A bateria do celular explodiu quando o aparelho estava no bolso da calça dele. O Corpo de Bombeiros orienta para os riscos. Foi nesse estado que ficou a perna do Tiago após o acidente com o celular. Morador de Águia Branca, no noroeste do estado, o caminhoneiro de 36 anos precisou rasgar a calça para não se machucar de forma mais grave. Isso porque o aparelho simplesmente derreteu e grudou na roupa. Não tinha nada de imperfeito no telefone, nunca tinha feito manutenção no telefone, como muita gente pergunta. Explodiu do nada. Ele simplesmente vazou a bateria, pegou fogo, né? Um colega meu, um amigo meu, a gente estava de frente conversando, ele que viu e me falou, ó, tá pegando fogo no seu bolso, pegando fogo. Aí eu tentei tirar o telefone, sem sucesso. Tirei a calça, mas aí já tinha queimado bastante. O Tiago tomou um baita susto e, como ele mesmo falou, o mais provável é que toda essa situação tenha sido provocada pela bateria do smartphone. Isso porque essa parte dos aparelhos celulares possuem componentes que favorecem o superaquecimento e, em casos extremos, até incêndios. É uma bateria de lítio, essas explosões são raras, mas elas podem acontecer. Pode haver um superaquecimento e um curto-circuito da bateria de lítio, ocasionando essa explosão. Apesar de raro, aqui no TN você já viu outros acidentes provocados por celulares. Em fevereiro, uma casa foi completamente incendiada no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, após o smartphone pegar fogo enquanto carregava em cima do sofá. Por isso, a capitão deixa algumas recomendações. Se você perceber, está aquecendo muito, que a tela está se expandindo, está indo para frente, desliga esse aparelho e leva na assistência técnica, porque pode ocasionar esse problema da explosão da bateria. Na hora de carregar, evitar ao máximo, deixar ali o celular embaixo do travesseiro ou em algum local que tem o risco dele aquecer e propagar um incêndio rapidamente. Então, em cima de almofadas, em cima de sofás, apresentam esse risco de, caso ele superaqueça, ainda provocar um incêndio no local. E o Transcol vai ter 50 ônibus elétricos até o ano que vem. Os veículos serão fabricados pela Marco Polo, na fábrica que fica em São Mateus, no norte do estado. Atualmente, o Transcol já possui 4 coletivos elétricos e essa ampliação da frota foi anunciada hoje pelo governador Renato Casagrande. O investimento da empresa é de 50 milhões de reais. Então, a capacidade de produção vai ser ampliada de 16 para 26 veículos por dia. A previsão é de que a produção dos ônibus com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico aumente também a quantidade de funcionários na fábrica em 20%. Ou seja, a gente está falando de geração de renda aqui no Espírito Santo e a proposta também de fazer a troca do combustível fóssil por biocombustível, firmando então um compromisso que o Estado anunciou na COP28 em Dubai, de atingir as metas de neutralidade de emissões até 2050. Gente, a Prefeitura de Vitória anunciou mudanças no trânsito da capital. 6 bairros terão mudanças, novos acessos também. Vamos ver a reportagem.
Ao todo, serão 21 trechos contemplados em 6 bairros: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena. As obras incluem mudanças no sentido de vias e aberturas de novas entradas e saídas para os bairros. A Ilha do Boi, por exemplo, vai contar com 2 acessos. Teremos alteração no sentido de vias, entrada e saída de bairros, estacionamento, faixa de rolamento, tudo isso funcionando de maneira integrada. Nós fizemos um amplo estudo que, de fato, nos deu condição de fazer esse projeto e o projeto hoje está maduro. Nós queremos evitar que os veículos tenham que fazer manobras e curva em local, ou seja, ele tinha que andar muito mais, tinha que transitar muito mais para fazer as intervenções, as conversões. O que nós queremos? Que ele já saia e não precise fazer conversão, já vá direto ao seu destino. Isso diminui o número de veículos, por exemplo, naquela passagem embaixo da terceira ponte, onde você tinha que entrar à direita na Américo Boás, fazer a conversão. Você não vai precisar mais fazer todas essas manobras. Isso faz com que o veículo chegue ao destino e diminui, consequentemente, o congestionamento na região. Uma das mudanças vai acontecer aqui na rua Ducla de Aguiar, na Enseada do Suá, onde se forma esse gargalo no trânsito nos horários de pico. A via toda vai se transformar em mão única, com a criação de 4 faixas em direção à ponte. A disputa pela empresa ganhadora termina no final de janeiro. As obras começam ainda no primeiro semestre de 2024 e tem prazo de 360 dias para finalizar. O investimento é de 44 milhões de reais. Nós vamos fazendo por trechos, como estamos fazendo com o asfalto. Vamos substituindo a malha viária, substituindo a malha asfáltica, dialogando com a comunidade. Claro que toda obra traz um transtorno, mas nós trabalhamos diuturnamente para mitigar, para diminuir os efeitos, os impactos negativos. Mas o que vem depois é muito bom. Então, assim, é uma obra que traz algum efeito negativo no início, um efeito colateral, mas que o resultado é extraordinário, porque você vai diminuir muito o tempo de deslocamento e a qualidade do deslocamento vai ser muito superior. Bom, então, reforçando, a previsão é que as mudanças no trânsito aconteçam no início do ano que vem e desse valor previsto de mais de 44 milhões de reais, o dinheiro já está em caixa. A seguir, micro e pequenas empresas são as que mais geram emprego aqui no Espírito Santo. Os detalhes já já. TN2 de volta para falar da força dos pequenos empresários. Mais de 3 mil vagas de emprego foram geradas aqui no Espírito Santo pelas micro e pequenas empresas, 23 vezes maior do que o número de vagas geradas pelas grandes empresas. E o cenário econômico aqui do Espírito Santo contribui para esse quadro. Em março, a Maria Eduarda decidiu abrir o próprio negócio. Ela inaugurou uma loja de roupas femininas nessa galeria que fica na Glória, em Vila Velha. Só que logo percebeu que não daria conta de tudo sozinha. Eu sempre fui contratada, né? Então, assim, agora tem sido diferente para mim porque eu posso fazer o que eu gostaria de ter recebido como funcionário, entendeu? A Stephanie comemorou a oportunidade e hoje a parceria entre as duas deu super certo. Já faz 9 meses que ela vem trabalhando por aqui e já pensa na possibilidade de crescer no emprego. Porque a gente abriu desde o início com a intenção de expandir os negócios aqui e com certeza, né, eu vou ter a oportunidade de também crescer e ter uma outra função aqui na loja. A Maria Eduarda e a Stephanie não estão sozinhas nessa. Pequenos negócios como a loja das meninas foram responsáveis por colocar o Espírito Santo na liderança na região sudeste em criação de empregos. O estado foi o que mais criou proporcionalmente oportunidades na região. Para o superintendente do Sebrae, o cenário econômico do Espírito Santo contribuiu com um bom desempenho. Primeiro que o Espírito Santo tem tido um PIB acima da média nacional, também tem gerado mais empregos proporcionalmente acima da média. Cada 1.000 vagas geradas, o Espírito Santo participa, por exemplo, com quase 69% dessas vagas. Então, o Espírito Santo se destaca na região sudeste pela capacidade, inclusive, de investimentos públicos e privados. Isso vai fazendo esse giro virtuoso da economia girar. A força do pequeno empreendedor pode ser percebida nos números. De janeiro a outubro deste ano, as micro e pequenas empresas criaram 27.702 novos postos de trabalho no estado. No mesmo período, os médios e grandes negócios geraram 9.391 vagas, quase 3 vezes menos. E os dados de outubro chamam mais atenção ainda. Foram pouco mais de 3 mil empregos das pequenas empresas contra 133 vagas criadas pelas médias e grandes.
principalmente o emprego do jovem, principalmente o emprego daquele que tem acima de 50 anos. Então, é na micro e na pequena empresa que essas pessoas têm a oportunidade do seu primeiro emprego ou de se recolocar no mercado de trabalho, pela capacidade que essa microempresa tem, a dinâmica dessa microempresa de gerar rapidamente oportunidade de gerar negócios. A Maria Eduarda está contente com o resultado das vendas e já pensa em fazer investimentos no negócio. Desde o primeiro dia que a gente abriu a loja, a gente pensa em ir para frente de rua, porque a gente tem uma loja numa galeria, e também abrir loja no shopping é tipo um desejo muito forte no nosso coração. Muito bacana e muito sucesso para vocês. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.